1 Coríntios capítulo 9, no verso 19, na minha versão, diz o seguinte, apóstolo Paulo falando: porque eu, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como que se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como que estivesse sem lei, não estando sem lei com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Querido Deus, essa aqui é a Tua palavra, nós pedimos uma revelação, pedimos a Tua graça nessa noite. Derrama sobre nós um entendimento, a revelação daquilo que Tu gostaria de ministrar aos nossos corações, e que seja de edificação para todos, que nós venhamos a crescer, de fato, a amadurecer, evoluir um pouco mais, enquanto filhos, enquanto criaturas e filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse tema que eu vou estar compartilhando nessa noite mexeu comigo a partir nessa sexta-feira última, ou seja, bem pouco tempo, né? 48 horas aí, de que algo que mexeu comigo, e eu disse, cara, eu tenho que entender um pouquinho mais isso, e tenho que de fato evoluir para dentro disso, e eu acho que nós podemos todos crescer e entender juntos também. Na sexta-feira eu estava com um amigo, e eu tinha combinado com ele, um colega de trabalho, e combinado com ele que nós iríamos fazer um tour. E eu ia apresentar para ele várias empresas e vários clientes e vários amigos, né, na jornada. E disse, cara, eu vou te apresentar a todos eles, nós vamos fazer um tour aí na sexta-feira. E nós fizemos esse tour. Ramos variados, muito distintos, absolutamente nada a ver um com o outro. E no final, nós retornando para cá, para a região, e ele disse, rapaz, mas como que tu conheceu esse povo todo? Ou seja, da onde que tu achou esse povo? Como é que tu se conectou com esse povo todo, de ramos tão distintos? Eu disse, cara, isso é uma vida de relacionamento, de amizade, um indica o outro, foi aquilo que me veio na cabeça, né, tudo certo. Eu fui embora e fiquei pensando, cara, mas não é uma vida de relacionamento, porque nós podemos ser idoso e não ter tantos contatos assim, não ter tantos relacionamentos assim. Nós podemos ser já mais avançados em idade e termos pouquíssimos relacionamentos, pouquíssimas pessoas em que nós podemos, de fato, ter algum tipo de contato ou evoluir para dentro de algum tipo de negócio, parceria, ou enfim. E aí eu sinto de ler exatamente isso que o apóstolo Paulo disse. E eu leio isso, e eu releio isso, e eu releio isso, e a grande pergunta, e é o tema dessa noite, é: o quão interessante você é? O quão interessante você é? Nós temos claramente dois tipos de pessoas extremamente, que você distingue muito facilmente, bem, as pessoas interessantes e as pessoas chatas, né? Alguns estão pensando aqui, fulano devia ter vindo no culto hoje, né? Faça uma meia dúzia de nome na cabeça, né? Mas tem os interessantes e tem os não interessantes, ou seja, os chatos, ou seja, que não tem o brilho, que não tem o interessante daquele relacionamento, aquele contato, aquela conversa, que são pessoas chatas, né? E todos nós temos na nossa vida
os chatos, eles fazem parte, assim, né, do relacionamento. A gente espera que não seja nós, mas eu tenho uma notícia triste. Infelizmente, muitos de nós são. Afinal de contas, se a gente está para pregar a verdade aqui, né, a gente não pode tapear nada, né? Então, assim, infelizmente, essa notícia é ruim. A notícia boa é que a gente vai falar de como ficar interessante. Apóstolo Paulo, ele era um doutor na lei, ele era um camarada que conhecia muito, ele era um cara de um nível social elevado, conhecia muito, conhecia muitas pessoas, ele perseguia inicialmente a Cristo, porque ele entendia que na realidade Cristo não honrava os princípios, os preceitos, né, da palavra, enfim, até ele ter um encontro real com Cristo e as coisas mudaram, mas ele era um cara que conhecia absolutamente tudo da época, e todos da época. Era um camarada conhecido, era um cara que tinha uma posição diferente. E esse cara tem um encontro com Deus, e ele fica interessantíssimo. Um cara que nem Paulo fica muito interessante. E aí ele escreve isso, cara, eu precisei, com o intuito de ganhar alguns para Cristo, no intuito de conseguir levar a palavra de Deus para alguns, eu fiz de tudo que eu pude, de tudo. Ainda sendo livre, eu até me fiz de escravo, ainda sendo forte, eu me fiz de fraco, ainda sendo culto, eu me fiz de inculto, ainda sendo isso, eu fui aquilo, ainda sendo... Não, ou seja, eu fiz de tudo para com todos, para no final ganhar alguns. Quem aqui conhece gente que você vai conversar com essa pessoa, qualquer assunto que você fala, a pessoa para ouvir e tem uma opinião interessante para dar? Eu quero agradecer aqui a manifestação, obrigado. 2. São pessoas que você quer ter em casa, que você quer ter próximo. São pessoas que você debate qualquer assunto. Ainda que ele é a favor da política da direita, ele discute com um nível com os que são a favor da esquerda. Ainda que ele torce para determinado time de futebol, ele discute o futebol, o esporte em si, com um cara que torce para o outro time. Ainda que ele prefere um país, ele escuta quem prefere outro. Ainda que ele prefere um livro, ele entende quem prefere outro. Ainda que ele prefere uma determinada matéria, ele entende quem prefere outra. E ele é uma pessoa interessante. Você não precisa ter vergonha de apresentar ele para a pessoa mais simples ou para a pessoa mais culta. Ele vai sair bem com todo mundo. Esse era o apóstolo Paulo. Ele se fez um cara interessante. Ele se fez um cara que poderia discutir e entrar em todos os âmbitos sociais, todos os níveis da época, e ele se fazia próximo de todos da melhor forma possível, para poder ganhar alguns, porque ele sabia que se ele chegasse com o discurso de Cristo pronto, ele não conseguiria apresentar Cristo. Então ele tinha que entrar no mundo do próximo, para que nesse momento ele pudesse apresentar Cristo. Ele teve um entendimento e uma revelação que Jesus já fazia. Jesus não era interessante para uma multidão, a ponto de uma multidão inteira parar para ouvir um dos seus discursos, porque ele era somente e unicamente, ainda que ele era muito bom na sua oratória, mas é porque ele não só arrastava multidões, mas como ele parava para um só. Ele parava para uma prostituta, para um doente, ele parava para um pecador, para um cobrador de impostos, ele parava por um, para aquele um ele parava. Ele se fazia acessível
a todos. Jesus era a pessoa mais interessante de todos. Jesus falava de pesca com os pescadores, ele falava de plantação com os agricultores, ele falava de tributos com os doutores, ele entrava no mundo com a capacidade de não se envolver com o pecado, mas ele entrava no mundo do próximo, ele entendia a empatia, ele tinha a capacidade de se envolver sem se contaminar, e o apóstolo Paulo fez a mesma coisa. Eles eram pessoas extremamente interessantes. Se nós colocássemos vários homens de Deus, e nós vamos fazer isso um dia, né? Esperamos encontrá-los no céu, algum dia. As pessoas interessantes são aquelas que se fizeram interessantes. Aqueles, eu sou cristão já passou longe aí dos 20 anos. E todo mundo que prega sobre Paulo diz, um dia, quando eu estiver na glória, eu vou conversar com o apóstolo Paulo. Rapaz, eu fico pensando nos outros, ninguém toca no nome dos outros. Ninguém quer conversar com mais ninguém. É Jesus e Paulo. Jesus e Paulo. O cara conseguiu se fazer interessante. Mesmo sem ter andado com o próprio Cristo, foi um dos mais parecidos com ele. Ele se fez interessante, um cara que conhecia muito, teve a capacidade de se fazer igual a qualquer outro, para conseguir ganhar alguns. E ele lidera o mega movimento de evangelismo, pós-Cristo, depois de Cristo. Um cara extremamente interessante, que se estivesse no nosso meio hoje, todos iriam conversar com ele, todos iriam querer aprender alguma coisa. Ninguém gosta de gente chata. Ou gosta? Não. Pessoas interessantes são pessoas que se interessam pelos interesses. Eu descobri que eu só consigo ser interessante, eu só consigo conectar e criar pontes para pessoas ao longo da minha vida, se eu me interesso. Todas as pessoas interessantes que vocês conhecem, que estão passando na cabeça de vocês, são pessoas que se interessam. São pessoas que se interessam pelos teus interesses. São pessoas que quando você encontra, te escutam, querem saber um pouquinho mais de como você está. E quando pergunta algo sobre você, não pergunta e fica vagando, né? Eu conheço eu adoro esse povo, e eu disse já para minha esposa, digo, olha, nós vamos reduzir ao mínimo necessário o contato. Tu não gosta deles? Não, eu gosto deles. O problema é o seguinte, só eles falam. E quando eles perguntam alguma coisa para ti, eles perguntam com a obrigação de perguntar, e te cortam no meio, assim, tu nunca viu essa... E aí, como é que está o trabalho? Como é que está o trabalho, Robson? Não, cara, o trabalho está bom, sabe, aconteceu uma coisa interessante. Ô mulher, escuta, vê lá. Sabe que um dia eu fiz um teste, eles faziam isso seguido comigo. Aí um dia eu fiz um teste. Eu comecei a falar bobagem, coisa que não tinha conexão nenhuma com nada, assim. Para ver se de fato eles estavam prestando atenção. Eles não ligaram. A mínima. Olhando para mim e fazendo assim. Eu digo, mulher, eu não quero mais encontrar esse povo. É um povo chato. Vamos reduzir aos encontros sociais casuais. E está tudo certo. Porque gente interessante
que é ponte para relacionamentos e contatos, são pessoas que se interessam. Eu só consigo uma conexão de valor e só me torno uma pessoa que tem acesso e influência se eu me interesso. As igrejas tradicionais que foram perdendo, vamos dizer assim, membros, se é que podemos chamar, né? ou adeptos ao longo desses anos, são aquelas igrejas que recebiam nos seus templos somente pessoas que tinham os mesmos interesses, as mesmas conexões. Você vem na igreja para falar do mesmo tema, e aqueles que não querem falar do mesmo tema, que não venham. Sabe o que começou a acontecer ao longo das últimas décadas, do crescimento gigante das igrejas evangélicas, chamadas pentecostais ou renovadas? Eles pararam de discutir Bíblia, porque você encontra pouca gente com o mesmo interesse que o seu, que é a Bíblia. Eu nunca me interessei pela Bíblia. Eu me apaixonei por Cristo, depois eu conheci a Bíblia. Mas eu me apaixonei por aquilo que Ele era e pelas coisas que eu conheci e experimentei. E depois, então, eu conheci a Bíblia. E as igrejas começaram a apresentar a felicidade, a prosperidade, a paz, a cura, o renovo, que são assuntos bíblicos para as pessoas, mas não somente a Bíblia, ou seja, eles começaram a se conectar no mundo de cada um. As igrejas saíram das casinhas, dos grandes prédios, e começaram a se conectar com pessoas, começaram a ouvir pessoas, começaram a se interessar pelas pessoas, e a igreja evangélica passou a ser um lugar interessante. Ela passa a ter uma ponte que conecta o próximo. Igrejas que saíram dos seus templos e iam para as pistas de skate, para as praias, ganhar os surfistas e entrar no mundo deles, falar a língua deles. Colocar uma prancha de surf aqui em cima, né? Nem vou falar o nome assim, porque eu não quero encher a bola deles, né? Mas sai da igreja e alcança o camarada no mundo deles, sendo interessante para eles. O quão interessante nós somos, porque nós estamos tão focados nos nossos projetos, né, nas nossas vidas e nos nossos objetivos, e nós nos tornamos pessoas chatas. E Paulo fez de tudo para com todos, para ter a chance de ganhar alguns que seja. E às vezes nós estamos rodeados de pessoas chatas. E quando eu digo isso, são pessoas que não são interessantes, ou seja, não se interessam. E a igreja, às vezes, é um lugar onde nós só conectamos com o mesmo interesse, com os mesmos ideais, com a mesma forma de pensar. E eu não entendo o camarada lá fora. Eu não me faço parecido com ele para conseguir apresentar um evangelho que de fato o alcance e o cure. As pessoas com certeza têm pouquíssimo interesse na Bíblia. Poucas pessoas vão ter interesse na Bíblia. Não é um tema que você levanta numa conversa, num cafezinho, num posto de gasolina, numa escola. Não é um tema. Mas a paz, a prosperidade, a cura, o amor, esses são temas carentes demais. Os contatos que eu fui me dando conta, eu tinha um mentor muito querido, um empresário norueguês, que por muitos anos eu aprendi com ele, e ele dizia: Robson, você tem que ser mais curioso. Eu confundia fofoca, eu tenho que saber, mas não é fofoca, não, você não está entendendo, você tem que ter mais interesse pelas pessoas, conecta, entende, sabe o que está acontecendo, ali você vai encontrar a resposta, saiba mais. Ele era um camarada que parava, e ainda para todo mundo, para ouvir todo mundo.
Era um camarada que quando estava procurando uma área de terra, e ele encontrava alguém, num lugar lá, uma chácara que seja, encontrava alguém sentadinho embaixo de uma árvore, ele mandava parar o carro, ele sentava embaixo e ele queria conversar com o cara. Eu disse, cara, mas que conexão pode tirar desse relacionamento? Eu disse, cara, eu não sei, mas eu vou me interessar pela vida dele, Deus pode fazer alguma coisa. Para e escuta alguma coisa de boa, Deus pode fazer alguma coisa através desse relacionamento. E a igreja foi perdendo essa postura que Jesus nos ensinou e que Paulo replicou. Vocês foram ganhos por pessoas que se interessaram pela vida de vocês, pessoas interessantes. Se você veio aqui, ou se você frequenta qualquer outra igreja, pessoas que te amam e estão preocupadas com a tua situação, ou com a tua questão, ou com a tua vida, ou seja, pessoas que se interessam, pessoas interessantes. Eu olho para trás e vejo quando uma prima que era cristã há bem pouco tempo e ainda adolescente, eu era mais velho que ela, e ela se interessou pela nossa vida, ela pagou um preço, ela se interessou, ela foi interessante, e o relacionamento que eu comecei a ter com ela, de amizade, ficou interessantíssimo, até eu cair bem pertinho de Jesus e ver que Ele era a razão de todas as coisas. Pessoas chatas não influenciam, pessoas chatas não ganham absolutamente ninguém para Cristo. Você sabe por quê? Porque Paulo disse que ele tinha que se fazer de fraco para com os fracos, nécios para com os nécios, judeu para com os judeus. Ele tinha que se fazer igual a todos para conseguir ganhar alguns. E os chatos não são interessantes, não se interessam pelo próximo. Pessoas chatas falam dos seus planos, das suas ideias. Pessoas chatas te convidam para um café e falam as 2 horas inteiras da sua própria vida e não quer saber absolutamente nada da tua. Pessoas chatas não influenciam, não conectam, não criam relacionamentos, não têm recursos. Essa é uma outra ministração que eu falo, que todos os nossos recursos vêm dos nossos relacionamentos. Mas o que eu estou falando hoje é como eu acho esses relacionamentos. E eu acho os relacionamentos sendo interessante. Eu acho as conexões de uma vida ouvindo, me interessando pelos interesses do outro. E eu me dei conta que todos os contatos e as visitas que eu fiz na sexta-feira passada saíram de momentos extremamente simples, em conversas às vezes de velório, em conversas há anos atrás, quando essas pessoas nem empresários eram, há anos atrás, quando eles não tinham absolutamente nada, quando eles não tinham nada para dar, eles não eram interessantes, e Deus me deu a oportunidade de me interessar pela vida deles, e hoje temos uma conexão. Pessoas interessantes criam pontes e não muros. Pessoas interessantes querem saber muito mais do que sugar. Querem saber para ajudar, para apoiar, para conectar. A igreja perdeu um pouco essa história e ela acaba querendo se conectar só com as pessoas que pensam exatamente igual. E elas perdem um privilégio enorme que Paulo nos ensina aqui, que é você conseguir ministrar alguém ou levar Jesus à vida de alguém através de conseguir um emprego para ela, através de conseguir a indicação de um prestador de serviço, através de um bate-papo de uma parada de ônibus, através de um bate-papo do momento político. Nós perdemos nos fazer igual a todos para poder ganhar alguns. Porque é bem mais confortável eu ter o mesmo interesse. Deixa eu dizer uma coisa, gente que só tem um interesse é chato demais.
Tem um outro casal que a gente visitava há muito tempo, a gente perdeu o contato. Não porque ele é chato, embora ele seja muito, mas perdeu o contato ao longo do tempo. Mas a conversa que nós nos reunimos, e tinham vários amigos, e ríamos, está tudo certo. Mas ele só falava dos 8 canecos. Dos 6 canecos. Para mim, 6 canecos são 6 xícaras no armário. Quem concorda comigo que são 6 xícaras no armário? E assim ele discutia uma noite inteira. Ele conseguia manter uma noite inteira um tema que para mim não dá 10 segundos. Estão conseguindo ver algo extremamente interessante? Ele estava falando da potência, do motor, e o pior, de carro velho ainda. Com o preço que está a gasolina, a paixão do cara é os 8 canecos. E ele só falava nisso. Então a gente sabia que quando eu encontrava ele, eu digo: Deus, me dá graça, Deus, me dá graça. Porque eu vou ter que achar alguma coisa conectada com isso, para poder discutir com ele uma noite. Porque é só o que ele falava, o que saía da boca do camarada era isso. Então eu tinha que juntar todas as minhas forças e dizer: Deus, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Não é um mundo que me pertence. Mas eu gosto de carro. Eu gosto de negócio. Vamos tentar levar essa conversa de alguma forma que eu consiga discutir alguma coisa com esse camarada. Mas se você limita a sua vida no mesmo assunto, no mesmo tema, na mesma história, na mesma tecla, você é um cara extremamente chato, você não influencia absolutamente ninguém. Porque você não se faz igual a todos, pelo menos naquilo que você pode fazer, para conseguir ganhar alguns. E quando eu digo ganhar, não é trazer para uma membresia da igreja. Quando eu digo ganhar, é você levar a oportunidade do Evangelho, que é poder de Deus, para todo aquele que crê, para os problemas da pessoa, para que os anseios, para que os sonhos e projetos dessa pessoa sejam alcançados na sua plenitude, segundo o que Deus projetou para cada um. O privilégio dela poder conhecer um Cristo que liberta, que cura, que sara, que restaura. Nós estamos perdendo a oportunidade de ser extremamente interessantes para o reino. E ao longo da nossa vida, se o seu assunto é só 6 canecos, você vai passar 20 anos da sua vida e os seus relacionamentos, os seus contatos vão ser desse tamanho. Não só você não vai influenciar ninguém, como você não vai ter um campo de ação para que Deus possa mover e abençoar a sua vida. Pessoas chatas são pessoas limitadas, em vários aspectos. Você vai dizer: Robson, mas fui conversar com o fulano na festa e ele gostava de vaca e de boi. Cara, você gosta de churrasco, cara. Você gosta de carteira de couro, sapato de couro, cinto de couro, bolsa de couro. Acha alguma coisa, conecta e se faz interessante para as pessoas que estão ao seu redor. Discuta assuntos, seja inteligente. Pessoas gostam de conversar com pessoas interessantes. Você limita o seu raio de ação, as suas conversas são sempre as mesmas, os seus assuntos são sempre iguais, e o seu ciclo de relacionamento, ele é exatamente o mesmo. E aquilo que Deus tem para você não consegue chegar na sua mão, porque você opta por ser um cara extremamente limitado e chato. E a igreja foi ficando assim. Ela foi ficando muito o mesmo tema, a mesma coisa, o mesmo assunto, a mesma linguagem, tem que ser exatamente igual. Pessoal, se Cristo parava absolutamente tudo para sentar num poço e falar com uma prostituta sem se prostituir, e Ele foi o nosso modelo,
Nós estamos muito longe. Se Paulo, que era Paulo, fazia absolutamente tudo para com todos, para conseguir ganhar alguns, nós estamos absolutamente longe. Todas as oportunidades, em todos os momentos, sem se corromper, sem se contaminar, nós estamos na face da terra para sermos pessoas interessantes, com quem quer que seja, com idade que seja, com nível social, com nível cultural, qualquer um que seja. Quantas pessoas nós conhecemos que eram pessoas humildes e pobres, e de repente algo acontece na vida e eles conseguem prosperar, um negócio, algo parecido, e ganham algum dinheiro e essas pessoas ficam chatas. Só falam nos assuntos que interessam agora. Rapaz, eu preferia você mais quando era pobre, cara, você era bem mais legal pobre. Ele se fazia igual a todos para ganhar alguns. Pessoas interessantes são pessoas que interessam, que se interessam. Por isso são interessantes. Não são interessantes porque são inteligentes, porque são cultas, porque são ricas, porque vêm em berço de ouro, porque estudaram fora. Pessoas interessantes são pessoas que se interessam. E nós, que conhecemos a palavra de Deus, que temos uma mensagem que vai transformar o mundo, uma mensagem que vai transformar as pessoas, que as pessoas estão sedentas por algo novo e por algo diferente, as pessoas estão atrás de uma palavra que venha trazer algum tipo de restauração, cobrir esse vazio gigante que todo ser humano tem dentro. Nós, que temos essa resposta, não somos interessantes. E às vezes, os cristãos são os mais chatos. Duro isso, mas é a verdade. Duro, mas é a verdade. Quando nós deveríamos ser os mais interessantes, os mais flexíveis, os mais abertos, para conseguir compreender o outro, entender o mundo que ele vive e conseguir trazer uma mensagem de restauração. Quantos ministérios vocês conhecem que vão nas ruas encontrar crianças de ruas, meninos de ruas? Quantos ministérios vocês conhecem que estão lá fora ministrando nas escolas a linguagem que precisa ser ministrado? Nós precisamos ser interessantes, mas estamos sendo chatos. Você não precisa saber tudo de tudo. Você pode fazer que nem o apóstolo Paulo, tentar se fazer igual a eles, para ganhar pelo menos alguns. O apóstolo Paulo não era falso, o apóstolo Paulo era esforçado, ainda sendo livre. Ele sentava com um escravo e ele se fazia para que ele pudesse entrar no mundo dele, entrar no mundo daqueles a qual ele estava ministrando naquele momento e ganhá-los. Ganhar o coração, entender o que está acontecendo. O que falta para os cristãos, apesar de ter uma mensagem poderosíssima nas mãos, é o interesse pelo próximo. E somos pessoas chatas. Conheço pouca gente, pouquíssima gente, que vai se interessar pela Bíblia, primeira vez que você falar com eles, a não ser os historiadores que curtem a Bíblia como um livro histórico simplesmente. Mas eu duvido que, se você tem uma palavra de restauração, uma palavra de renovo, uma palavra de paz, uma palavra que vem direto do trono de Deus, que cai lá no coração naquele momento que ele mais estava precisando, você não precisa tocar na Bíblia, você toca em Cristo, e quando ele conhece Cristo, ele vai conhecer a sua palavra e vai ver que ela é rica de instruções. Jesus usava a linguagem do pescador para o pescador, do agricultor para o agricultor, e nós perdemos isso.
Há poucas semanas atrás, eu recebi uma ligação muito cedo pela manhã, que tinha uma empresa que estava com, segundo o proprietário, um motim. Mas não era um motim, eles não tinham recebido salário, era só não trabalhar porque não recebeu, né? Não era motim. Mas ninguém queria entrar na produção, lá para falar com uns quase 100. Rapaz, vão te comer vivo. Eu digo, não, cara, você tem que entender o que está acontecendo. Não, mas estão fazendo isso, isso e aquilo. Eu digo, não, tem motivo para isso. Um dia quente, na produção, um lugar fechado, fui até lá, estava aquele povo todo, você parecia o Coliseu, assim, né? Tira para dentro e os leões pegam, sabe como é, não? Rapaz, puxei um toco, arrastei um toco para o meio deles, sentei, e agora nós vamos conversar o que está acontecendo aqui. Eu precisava entendê-los, eu precisava saber o que estava acontecendo. Eu já estava encharcado de suor, era mais nervosismo do que calor, assim, né? Mas eu não podia dizer isso para ninguém, né? Mas estava tudo molhado. Já tinha descido lá para trás, sabe quando começa a molhar e vai descendo lá para trás, assim, não? Sabe? Aí você nota que a coisa está séria. Nós ficamos ali 2 horas. Não estava negociando nada, não. Eu estava tentando entender o que estava acontecendo. No final deu tudo certo, tudo resolvido, a coisa voltou, mas sabe aquela experiência de você se fazer como eles, para entender exatamente o que está acontecendo, e você se coloca no lugar e diz, cara, tem algo aqui, nós precisamos conversar, precisamos resolver, e no final as coisas dão certo, e você diz, cara, que ferramenta você parar para escutar. Jesus já fazia isso, o apóstolo Paulo fazia isso, e nós cristãos não temos a habilidade de se interessar pela vida do próximo. Mas nós temos de julgar, nós temos de condenar, nós temos de apontar, mas nós não somos pessoas interessantes, nós somos pessoas chatas. Porque a nossa mensagem ela é tão poderosa, e ela é tão impressionante, e ela arrebenta qualquer grilhão, e mesmo assim, nós queremos botar a goela abaixo, e não queremos ser pessoas interessantes. Eles só vão confiar em nós, quando nós formos interessantes. Eles confiavam em Jesus porque Jesus era interessante. Eles confiavam em Paulo porque Paulo era interessante. Em Pedro, quando ele parou de cortar a orelha do pessoal, ele se tornou um cara interessante. A grande questão é: por que igrejas não crescem? Por que grupos não crescem? Não crescem, porque se todos ali fossem extremamente interessantes, não tinha erro de não crescer, sempre vai crescer. Não tem jeito não crescer. Todo lugar que está cheio de gente interessante, o pessoal vem para saber o que está acontecendo. Se na sua empresa você é um interessante, as pessoas vão querer estar com você. Se no seu trabalho você é interessante, é assim que vai funcionar. Se no clube de serviço, no Rotary, no Lions, no Léo Clube, qualquer lugar, se está cheio de pessoas interessantes, o grupo cresce. E se igrejas não crescem, as pessoas são chatas. Nós temos que atrair por aquilo que está acontecendo, e nós só vamos demonstrar isso através do interesse do próximo. Pessoas interessantes são pessoas interessadas. Vamos ficar em pé. O objetivo de eu ter trazido essa reflexão nessa noite é porque nós temos vivido nesses últimos meses experiências extremamente gratificantes aqui. Nós temos aqui ouvido testemunhos de curas impressionantes, que absolutamente não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com a bondade e o amor de Deus. Nós temos visto restauração de famílias, nós temos visto milagres de gestação, nós temos
visto que a palavra de Deus pode gerar na vida de cada um. Nós temos tanta coisa para falar. Nós temos tantos corações sendo restaurados. Nós temos tanta gente boa tem se achegado nesse lugar. Nós temos conhecido, cada dia que passa, mais gente especial que dá gosto e prazer de estar juntos. É um prazer servir a este lugar e servir as pessoas que estão aqui. Porque de fato nós temos visto a manifestação de Deus, temos visto aquilo que Deus tem feito aqui. A grande questão é o que eu vou fazer com tudo isso. A grande questão é o que eu faço com esse mundo de informação que tem transformado as nossas vidas e as nossas famílias. O que eu faço com tudo isso, se não me interessar pelo próximo, para que aconteça também na vida daquele outro, daquele que se achega, daquele que eu conheci pela primeira vez. Essa semana teve uma confraternização do pessoal do trabalho. Eles estavam todos, a gente riu muito. Sempre é muito divertido, né? Rir do outro e rir de si mesmo, é aquela história toda. E como eu adoro rir dos outros, eu tenho que acabar deixando rir de mim também. Então, quem planta colhe, é assim que funciona. E fica divertido se você deixa rir também. Mas enfim, ali eu vi um casal ali que estava cozinhando, que eu nunca tinha visto. Todo mundo que estava lá eu já conhecia. Sabe o que eu fiz? Fui tirar alguns minutos para sentar com esse casal que estava cozinhando. Descobri que eram amigos aí, até doséis. Cara, esses eu não conheço. Eu vou conversar com esses caras aí. Encostei no balcão e eu me interessei por alguém que eu nunca tinha visto. Nossa vida passa tão rápido, não sei se você se deu conta disso. O apóstolo Paulo: eu me fiz igual a todos possíveis, para com todos eu tentei. Talvez para ganhar só alguns, mas eu tentei com todos aqueles que se chegavam para mim, com todos eu tentei. Quão interessante você é. O quão interessante você é para aqueles que estão ao seu redor. Essa é a grande pergunta. Vamos estar adorando ao Senhor e eu vou estar orando para que a igreja consiga entender essa mensagem, para que nós venhamos a compreender que nós temos na nossa mão um conteúdo impressionante. E nós optamos por, ao invés de sermos interessantes, sermos chatos. Alguém um dia pagou um preço por você. Optou por sair do seu lugar, da sua zona de conforto, e se interessou pela sua vida, se interessou por ti, se interessou por você, se interessou pelos teus planos, pelos teus projetos, pelos teus problemas. Alguém super interessante. A grande questão é o que nós estamos fazendo com uma mensagem extremamente poderosa de restauração. A grande questão é o que eu faço com tudo isso, com todos aqueles que vão passando pela minha vida, todos aqueles que eu vou encontrando. O que eu estou fazendo com tudo isso? E aí eu olho para trás e eu vejo que eu conheço tão pouca gente, eu tenho tão poucos recursos, eu tenho tão poucas possibilidades. É porque você não tem sido alguém interessante. Os interessantes se interessam pelos interesses do próximo. Pai, nós estamos nessa noite reunidos aqui porque precisamos de Ti.
Papai, Papai, por muito tempo, muitos de nós temos sido um bando de chatos. Pai, nós queremos ser interessantes. Nós queremos ser interessantes. Nós queremos ser interessantes. Nós queremos ser pessoas extremamente interessantes. Pai, abre os nossos olhos, nos dê capacidade de nos fazer como todos, ainda que para ganhar alguns. Abre os nossos olhos para ver que existe muito mais e que nós temos muito mais para compartilhar. Pai, a tua mensagem, o teu nome, a experiência que nós temos vivido de transformação e de restauração, a nossa experiência é o suficiente para sermos extremamente interessantes. Nos ajude a nos interessar por todos aqueles que nos colocam no nosso caminho, papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.